Você sabia que é possível comprar imóveis sem precisar ter todo o dinheiro em mãos? Enquanto muitas pessoas juntam dinheiro por anos para adquirir um imóvel, os investidores inteligentes usam a alavancagem para construir patrimônio de forma muito mais rápida. Você quer entender como isso funciona e como aplicar essa estratégia? Então fica comigo aqui até o final. Eu sou o Guilherme Freire, o Wealth Planner especializado em ajudar médicos e empresários a multiplicarem seu patrimônio e criarem estratégias financeiras inteligentes. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como usar a alavancagem para aquisição de imóveis, explicando passo a passo como os investidores constroem fortunas no mercado imobiliário. Se você quer aprender mais sobre como construir um patrimônio sólido com inteligência financeira, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Toda semana eu trago conteúdos valiosos para impulsionar a sua jornada rumo à liberdade financeira. Tá, Guilherme, mas o que é a alavancagem imobiliária? Então, significa usar o recurso de terceiros, bancos, consórcios, investidores, enfim, qualquer possibilidade que você pode pegar um recurso que não é seu para financiar a compra de imóveis em vez de pagar tudo à vista. Ou seja, você vai pagar a partir daquele momento um boleto todos os meses. Essa estratégia permite você adquirir mais ativos com menos capital próprio, acelerando o crescimento patrimonial. Até porque a única forma que você tem de fazer a não ser alavancando é usando seus próprios recursos. Só que isso vai levar um tempo grande de capitalização. Suponha que você tenha, por exemplo, 200 mil neste exato momento para investir em imóveis. Você pode comprar um imóvel de 200 mil à vista e esperar a valorização, ou você pode comprar um imóvel de R$1 milhão, ou seja, você vai pegar o restante dos 80% de alguma forma de crédito e vai usar o seu capital de entrada e se beneficiar de uma valorização muito maior, até porque você vai comprar um imóvel de R$1 milhão. Em vez de você esperar anos para juntar o dinheiro e comprar um imóvel à vista, você pode adquirir os ativos imediatamente e usufruir dessa valorização. O preço dos imóveis ele vai subir ao longo do tempo, enquanto o valor da sua dívida costuma diminuir com a inflação. Com os juros baixos e os prazos longos, o custo do financiamento pode ser muito menor do que a valorização do imóvel, gerando lucro no longo prazo, sem contar que você ainda pode ter um ganho positivo mês a mês se você usar de estratégias de alavancagem inteligentes, que são aquelas que você não paga juros para isso. Quais são as modalidades que eu posso fazer para alavancagem patrimonial? Então a primeira delas e a mais famosa é o financiamento bancário. O que você vai fazer? O banco financia de 70% a 80% do valor do imóvel e você paga ao longo dos anos com juro fixo ou atrelado à inflação. Mas lembre-se, nunca é juro fixo e pronto, acabou. Sempre há um indexador ali, porque senão não teria nenhuma razão para o banco te emprestar um dinheiro. Imagine que você pega hoje um recurso para você terminar de pagar daqui 30 anos. Como a inflação durante esse período é longa, isso vai representar um montante muito grande. Então o banco não teria nenhum benefício em fazer isso. Por isso que, cuidado, mesmo que seja um juro fixo, tem ali um valor que vai ser corrigido pela inflação. Eu vou dar um exemplo prático de aquisição de imóvel com financiamento. Você vai comprar um imóvel de 500 mil, vai dar uma entrada ali em torno de 100 a 150 mil, hoje a Caixa Econômica ela está exigindo 30%, e vai financiar de 350 a 400 mil. Se o imóvel valorizar 30% em 5 anos, ele vai valer 650 mil. Nesse caso, você ganhou 150 mil sobre os 100 mil investidos, ou 150 mil investidos. Você vai ter um retorno maior do que 100%, né, na pior das hipóteses. Qual que é o ponto de atenção aqui? Você sempre tem que olhar se a taxa de juro ela vai garantir que o custo de financiamento seja menor do que a valorização do imóvel. Então, é muito importante tomar cuidado nisso e também com questões de outras taxas, outros custos que estão atrelados ali na hora de você pegar um financiamento. Consórcio imobiliário, e esse aqui é o meu preferido, porque você entra num grupo, paga parcelas mensais e você pode ser contemplado por sorteio ou nas modalidades de lance. Pô, Guilherme, mas tem esse negócio de que consórcio só vale a pena se você for contemplado primeiro. Isso não acontece porque o seu crédito ele vai sendo corrigido com o tempo. E costuma, na maior parte das vezes, e a valorização desse crédito pela inflação, ela costuma ser bem maior do que o valor que você pagou durante aquele ano. Isso faz com que seu recurso aumente muito comparado com o que você pagou. Então você vai tendo um ganho secundário ali dentro daquela carta. Quais são as vantagens do consórcio? Não tem juros, não tem custos, por exemplo, com taxa de IOF,
FII ou outras custas, a não ser a taxa de administração e o seguro prestamista pós-contemplação, que é obrigatório. Então só tem essas duas coisas, não tem mais nada. Você entra num consórcio de 500 mil, dá um lance fixo, por exemplo, de 20%, 100% embutido. Se você for contemplado, você já pode comprar um imóvel, não gastou R$1 e sem precisar do valor total de imediato. O grande ponto interessante é que você vai gozar de uma parcela extremamente barata. E o melhor, você não precisa ficar preocupado com ficar antecipando parcela igual acontece com financiamento. Como você tem uma parcela que não tem juro, quanto mais diluído no tempo, mais vantajoso para você. E aqui está um dos problemas do financiamento, porque você vai, toda vez que tiver um recurso, querer antecipar. Então você muitas vezes não capitaliza justamente porque, enquanto a sua jornada está acontecendo, você vai querer antecipar porque você paga juro. Quando você tem um consórcio do seu lado, contemplado ali, você está pagando as parcelas, como as parcelas são bem menores do que geralmente no financiamento, sem contar o prazo também, que geralmente é a metade do tempo de um financiamento, você consegue ir montando caixa ao tempo em que o consórcio vai rodando. Assim, você começa a ter renda passiva proveniente dos seus aportes, do seu patrimônio que você foi juntando de forma líquida. Aquilo ali que você foi juntando no banco, rendendo, por exemplo, num CDB, numa outra renda fixa, ou em um fundo de investimento, você começa a ter aquele recurso favorecendo você a pagar a parcela do consórcio. Já no financiamento isso não acontece, porque você vai ficar desesperado querendo antecipar a parcela. O que você sempre tem que avaliar quando você for fazer uma alavancagem? Quer dizer que o financiamento sempre vai ser a pior opção? Claro que não. Tem situações em que o financiamento sim vai ser mais vantajoso até do que o consórcio. Quando você tiver uma situação de oportunidade muito vantajosa, você vê claramente que você vai ter um retorno absoluto se você tomar aquele recurso naquele momento. Agora, feito o financiamento porque você não tinha um recurso naquela hora, por que você não tinha um consórcio contemplado naquele momento? Foi porque você ainda não tinha planejado uma operação como essa. Então vale a pena a qualquer tempo você já ter uma carta de consórcio sempre na manga, esperando uma contemplação em um lance bem barato, para que você tenha esse recurso que na hora que você tiver uma outra oportunidade, ao invés de você pegar um financiamento, pagar juro e toda a operação, imposto sobre operações financeiras, que geralmente é bem alto, você pode usar uma carta de consórcio e resolver esse problema. Então quais são os 3 pontos de atenção que você sempre tem que olhar quando você for fazer uma alavancagem? Se você optar pela alavancagem via financiamento, você tem que analisar os custos relacionados. Então os juros eles têm que ser menores do que a valorização esperada do imóvel, sem contar também com as outras taxas, os outros custos dentro da operação. Você tem que ter um plano claro de pagamento. Isso vale tanto para financiamento quanto para consórcio. Não adianta você alavancar e não conseguir arcar com as parcelas. Inclusive é isso que eu sempre falo para os meus clientes e faço isso com eles. Tem muito cliente que vem aqui querendo fazer, por exemplo, 8 mil por mês de consórcio, que daria aí mais de 2 milhões de crédito, só que dependendo era quase tudo que ele conseguia guardar por mês. Eu não recomendo em hipótese alguma e a gente começa muitas vezes com uma parcela quase a metade desse valor. E escolher imóveis com alto potencial de valorização. Para isso você pode, tanto com seu conhecimento quanto com o conhecimento de um bom corretor de imóveis, pode achar um imóvel com excelente localização, infraestrutura e demanda do mercado, tá? Porque isso faz toda a diferença. Até mesmo que lado da rua você vai escolher pode ser crucial na hora da valorização do seu imóvel. E você já usou alavancagem para comprar um imóvel ou você pretende usar? Comenta aqui embaixo a sua experiência ou a sua dúvida, que com certeza eu vou ter o maior prazer de poder responder. Agora que você sabe como funciona a alavancagem imobiliária, entendeu quais são os prós e contras de cada estratégia, a grande questão é como estruturar essa estratégia no seu caso específico. Meu time de especialistas está pronto para te ajudar a criar um plano seguro e eficiente para comprar imóveis e multiplicar o seu patrimônio. Clica aqui no link da descrição e solicita sua anamnese financeira gratuita.